Hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto muito sério, que é a compulsão alimentar. E nesse mesmo vídeo eu vou deixar algumas dicas de como você pode amenizar essa ansiedade, essa vontade incontrolável, não só pela comida, mas também pelo doce, que é a dificuldade da maioria das pessoas que passam por esse transtorno. Meu nome é Samara Carrara, eu sou nutricionista, especialista em emagrecimento e já te convido para se inscrever aqui no meu canal. Sempre tem novidade de como você melhorar a sua vida saudável. Então vamos lá. A ideia desse vídeo foi de uma seguidora minha do Instagram, a Nina, inclusive, e ela sugeriu que eu falasse um pouco desse tema por uma abordagem que ela assistiu no BBB da Yasmin, que relatou um pouco sobre a sua compulsão alimentar, sobre a sua dificuldade, que na verdade é muito comum. Quando a gente fala de compulsão alimentar, existem vários artigos, inclusive, que revisam a compulsão alimentar de várias maneiras. Então, num conjunto, temos que avaliar o comportamento desse indivíduo, dessa pessoa que está passando por essa dificuldade. Mas hoje eu vou enfatizar a obsessão pela magreza. A compulsão alimentar, ela é seguida de vários episódios onde a pessoa ela come uma quantidade muito exagerada e em seguida ela se arrepende, ela fica depressiva, ela fica arrependida e se culpa muito por essa atitude, né? E aí a gente tem que buscar onde que está a causa de tudo isso que ela vem vivendo. Então, citando aqui a obsessão pela magreza, eu vejo que hoje em dia existe uma busca muito grande por um padrão, né? Por um padrão de beleza. É claro que existe uma certa vaidade em nós mulheres. Claro que nós buscamos o nosso melhor, a nossa melhor versão. Eu sou a favor disso, eu sou a favor de você se encontrar, se olhar no espelho e falar, caramba, essa roupa caiu legal, eu gosto do meu corpo assim. Até aí tudo bem, mas a gente tem que ver até onde essa vaidade nos prejudica, né? Não só fisicamente, mas também psicologicamente. Muitas mulheres aí passando fome, receio de comer, com medo de engordar, com medo de perder aquela cintura que ela idealizou, né? Não tô falando que é o caso dessa pessoa, né, do programa, que ali desabafou falando da sua compulsão alimentar, não tô falando que é o caso dela, mas num contexto geral de pessoas que buscam um padrão de beleza, um padrão que é a tão buscada magreza, né? Não seja talvez o caso dela. Esse transtorno alimentar, essa compulsão alimentar, ela pode se dar por várias coisas, gente. Depressão, ansiedade, pode se dar por problemas do passado, onde a pessoa está ali descontando na comida. Mas hoje eu resolvi enfatizar, como eu falei para vocês, o padrão de beleza que é tão buscado. Então, antes de... talvez você esteja assistindo e se identifique, mas se você não é essa pessoa, não colha para você o que eu estou falando, mas se você é essa pessoa, entenda que você é única. Você é única, você tem uma beleza única. Você pode aperfeiçoar essa beleza, você pode buscar o melhor que o seu corpo pode alcançar sem prejudicar a sua saúde mental, né? Busque ajuda psicológica, busque maneiras de se curar, porque a gente sabe o quanto a compulsão alimentar ela dói psicologicamente, né? É muito difícil a gente não ter uma boa relação com a comida, é muito difícil a gente não ter uma boa relação com algo que vai nutrir nosso corpo, que vai nos trazer saúde, né? Quantas mulheres perdem a saúde por conta de um padrão? E em primeiro lugar, você tem que agradar a si, você tem que se olhar no espelho e ser feliz do jeito que você quer ser. Decida o corpo que você quer ter, mas não coloque isso acima da sua saúde, tá? Agora que eu já expliquei pra vocês um pouco do que é essa compulsão alimentar, que ela pode se dar por várias coisas, né? Eu quero falar como você pode melhorar essa compulsão pela comida, essa compulsão de repente pelo açúcar, né? Principalmente pelo açúcar, gente. E eu vou falar uma coisa pra vocês, contar uma historinha aqui pra vocês, que quando eu fiquei grávida da Valentina, eu nem ligava pra açúcar, eu nunca tive problema com essa vontade, sabe, de açúcar, tipo, ai, eu preciso comer um docinho depois do almoço. Nunca tive isso. E depois da Valentina, minha gente, no finalzinho da gravidez,
eu era louca por doce, eu tinha que comer pelo menos 2 barras de chocolate no meu dia, eu tinha que comer, sabe, aquele doce mesmo, saboroso, que você fala, gente, que maravilha. E eu sei, gente, é bom comer doce, é bom a gente se permitir. E vai parecer até engraçado o que eu vou falar aqui, mas só se mata a vontade do doce comendo doce. Mas eu vim te falar aqui algumas formas de você aliviar isso aí, sem prejudicar a sua saúde, sem prejudicar de repente o seu projeto aí que você tá de ficar um pouco mais magra, né, de repente de melhorar a saúde no contexto geral e substituir, fazer algumas mudanças que você consiga lidar melhor com o doce, com o açúcar, que na maioria das vezes é o maior problema, né? A compulsão pela comida, a primeira coisa que eu falo com vocês é a gente precisa buscar essa ajuda psicológica, né? Se não estiver ligada a, de repente, uma dieta que você pode estar fazendo super restritiva, às vezes isso pode desencadear uma compulsão alimentar, porque você tá ali numa dieta e tá restringindo tudo, e você tira carboidrato, você já começou errado, porque é aí que mora o perigo. Se você tá buscando emagrecimento, não tire o carboidrato da sua alimentação. Não tire o carboidrato da sua alimentação, ele é super importante, porque a partir do momento que você tira o carboidrato, começa a ficar perigoso. Por que, Sá, perigoso? Porque quando você tira o carboidrato, você está tirando a sua energia. O carboidrato é uma fonte de energia rápida para o nosso corpo. Então, se eu não tenho energia, como que eu vou treinar? Como que de repente eu vou fazer um cardio? Como que eu vou todos os dias na academia ou me dedicar a um esporte que eu gosto, né? Encontra algo que você goste, nem que seja uma caminhada, futsal, vôlei, um HIIT, encontra o esporte que você gosta, boxe. Gente, vai ter alguma coisa que você se identifica. Pega isso, abraça e vai fundo. E aí eu te pergunto, se você tirar o carboidrato, você acha que você vai ter energia para isso? Não vai, o carboidrato que te fornece isso. Então é um erro muito, muito grande quando você pensa que tirar o carboidrato vai te ajudar de alguma maneira e não vai. Então aqui tá a primeira dica valiosíssima, não tire o carboidrato da sua alimentação, tá? Super importante. Tá, Sá, mas o que eu posso fazer mais para melhorar isso aí? Ok, não tirando carboidrato já é um ótimo caminho. Abuse de vegetais. Vegetais, as calorias são baixíssimas. Eu não conto as calorias dos vegetais, por exemplo, quando eu monto um plano alimentar para minha paciente. Então, exclua da sua cabeça que vegetais vai te engordar. Então, abuse, faz aquela salada maravilhosa, bem temperada e come em grande quantidade mesmo. Se a sua dificuldade, por exemplo, é quantidade, abuse de alimentos saudáveis que tenha caloria bem baixinha. Tem melão que você pode abusar, melão, morango, kiwi, faz um suco de limão, não coloca açúcar, pelo amor de Deus. E aí, tem muitos outros alimentos, gente, tem muita diversidade para você comer muito, se essa é a sua dificuldade. Tá, mas também não precisa comer muito para sempre, vamos reeducar aí de uma maneira que você consiga ir diminuindo aos poucos. E por que eu tô falando isso? Para que devagar você consiga ter uma boa relação com a comida, né? Para que você perceba, poxa, tô comendo muito, mas tô comendo saudável. Ok, já é o primeiro passo. Aí depois, vou reduzir um pouquinho aqui, não preciso comer tudo isso. Daqui a pouco eu faço um outro lanchinho. Outro erro, gente, é querer pular a refeição. Para de pular a refeição, que isso só te prejudica. Muito importante você fazer dieta e também muito importante você praticar exercício. E ao invés, outra dica aqui que eu vou dar pra vocês que eu acho muito importante. Deixa eu molhar a garganta com café, óbvio. Ao invés de você reduzir as calorias e falar, vou reduzir isso aqui, ficar em déficit calórico, ok, o déficit calórico tá correto você fazer isso. Vou praticar exercício, de repente você vai ficando fraca porque você tá comendo pouco e você tá fazendo exercício. Ao invés de você comer bem menos, faça mais exercício, queime mais calorias. Quanto mais calorias você conseguir gastar, mais você vai conseguir comer. Então olha o ponto positivo de fazer exercício físico. Você vai poder comer mais um pouquinho aí na sua dieta. A gente vai fazer um plano alimentar bem bacana, onde você consiga comer bem, porém você não vai engordar porque você está queimando bastante caloria. Quando a gente não tem o conhecimento,
a gente vai seguindo e trilhando o caminho, pô, aqui tá certo, tá legal, vou tirar o carbo. Com certeza alguém já fez isso, vou tirar o carboidrato, vai dar tudo certo. E aí não era esse caminho que deu certo pra você, era o caminho de cá. Então a ajuda profissional é isso, né? Não tô falando só de mim, tá, gente, a nutricionista, mas qualquer área da sua vida. A gente sempre precisa de ajuda, isso é muito válido para a gente consiga trilhar o caminho certo. Vou te dar um exemplo, a pediatria, né? Criança. Todo mês você tem que estar ali porque o médico fala, ó, faz isso, faz aquilo, ou não faz isso. E é tudo muito delicado porque é um bebê. Você não vai saber trilhar sozinha. Eu acho que é o melhor exemplo que se encaixa aqui pra gente. Você não sabe pra onde ir, é um bebê, é uma vida, né? E se a gente tratar assim a nossa vida? Eu acho que é válido falar isso pra vocês porque muitas vezes a gente vai se perder no caminho. E isso é muito ruim, porque você tá ali tentando seguir um caminho saudável, você vai pelo caminho errado. A primeira coisa que vai acontecer é você se frustrar. Saibam que sempre tem uma maneira de você sair dessa situação e de você chegar onde você quer. Seja simplesmente melhorar sua autoestima, seja simplesmente melhorar alguma patologia existente. Eu posso te garantir que estética vai ser a consequência de tudo isso, desse cuidado, desse autocuidado com você. Então, para fechar, compulsão alimentar, existe uma saída, existe uma maneira única para você, para que você saia da situação, independente de qual motivo te leve a essa atitude. Sempre vai existir um caminho. É fácil? Não, para ninguém. Mas existe um caminho. E só depende de cada um de nós se dedicar um pouco a isso, tá? Então, fechando aqui compulsão alimentar, é isso. Agora eu vou dar dicas para vocês, gente, de como substituir esse docinho. E você vai até falar, ela tá doida de me sugerir isso, né? Eu vou começar aqui com vocês pela gelatina zero, tá? Aí você vai falar, Samara, você quer comparar a gelatina zero com a Nutella? Não, meu amor, não quero comparar, porque eu sei que a Nutella é muito mais saborosa, eu também sou humana e eu também gosto de Nutella. Mas eu sei o quanto isso vai impactar lá na frente a minha saúde e os meus resultados. Quem tá me acompanhando no Instagram. E, inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, eu te espero lá no Instagram, me segue. Eu tô nesse percurso aí de emagrecimento, eu tenho um biotipo ectomorfo, então eu prefiro o meu corpo mais sequinho, eu tô nessa trajetória aí lutando, que não é fácil pra qualquer pessoa. E, gente, pensa como eu falo muito. Falo que às vezes eu até me perco. Olha, agora me perdi. Muito bem, o que eu tava falando? Substituição, gelatina. E aí você vai falar assim pra mim, mas gelatina não é tão bom. Mas ela é uma opção. Você tem a gelatina, você tem as frutas pouco calóricas, você tem os alimentos saudáveis que podem te auxiliar nisso. Então tem muitas alternativas que eu vou deixar aqui na legenda, eu vou deixar aqui no texto para vocês, alimentos que vocês podem substituir, que as calorias são baixas. Começa a fazer as trocas inteligentes, que você não vai se arrepender. E eu já te peço aqui, me segue, curte e comenta os vídeos que vocês querem ver, o assunto que vocês querem conversar aqui comigo, que eu vou adorar. Eu amei esse bate-papo. Eu gosto de vir aqui sempre como um bate-papo mesmo, uma troca única, que é essa conversa, né, que eu gosto de ter com vocês. É isso. Beijo da Nutri!